Um pedido: Senhor, nos ensine a orar. Para aquele discípulo que, sabe, em tantas situações já havia observado Jesus orando, quer seja à noite, quer seja durante o dia, quer seja antes da escolha dos próprios discípulos, quer seja antes de ressuscitar Lázaro, antes de tantas situações, Jesus sempre orando, ele começou a refletir e pensar: deve haver algo muito especial na oração. E esse discípulo, então, ele faz um pedido para Jesus. E o pedido é: Senhor, nos ensine a orar. E Jesus, então, diante desse pedido, respondeu para aquele discípulo, claro, também para todos os seus discípulos: olha, quando vocês orarem, orem. Aí ele nos ensina a oração: Pai, que seu nome seja santo. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Essa é a oração registrada por Lucas, capítulo 11, versículo 2 até o 4. Mas tem a oração também do Pai Nosso, com alguns acréscimos, que Jesus mencionou no Sermão do Monte. Está registrada pelo evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o 15. Os acréscimos, a diferença entre Mateus e Lucas, a diferença é que Mateus ele estava pensando no público judaico. Aí ele fez alguns acréscimos, né? Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido amigo, querida amiga, eu quero perguntar para você qual é a importância de orar as palavras do Pai Nosso. Tem muitas pessoas que já foram enganadas e não oram mais a oração do Pai Nosso. Porque muitas dizem assim, são apenas palavras que se repetem. Ficam repetindo essas palavras. Outros pensam assim, isso é uma oração católica, então, por ser católica, eu sendo evangélico, eu não oro mais a oração do Pai Nosso. Querido amigo, querida amiga, qual é a importância de orar as palavras do Pai Nosso? Qual é a importância? Lutero escreveu certa vez que na oração do Pai Nosso nós não estamos sugerindo nenhum programa para Deus. Não. Na oração do Pai Nosso, olha Deus, eu estou te sugerindo isso. Não. Ao contrário. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós estamos nos incluindo no plano de Deus. Maravilha! Eu estou incluso no plano de Deus. E dentro desse plano de Deus, tudo o que eu peço é aquilo que faz parte, está no projeto e propósito de Deus. Nós oramos pela causa de Deus e por nossas necessidades. É isso que Lucas escreve no evangelho dele, Lucas capítulo 11, versículo 2 e 4. Eu oro pela causa de Deus e eu oro também pelas nossas necessidades ou pelas necessidades corporais. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele nos mostrou que Deus nos concede o que de fato e de verdade nós necessitamos, tanto espiritualmente quanto materialmente. Ao orar a oração do Pai Nosso é dizer: Deus, Pai, estando eu incluso no teu plano, eu estou pedindo tudo aquilo que nasce da tua vontade e não do meu coração egoísta e ganancioso. Porque Deus conhece as nossas necessidades. Ele conhece, Ele sabe quais são. E Ele está disposto a suprir essas necessidades. Oração do Pai Nosso. As pessoas elas têm tanto anseio e elas acabam buscando por oradores e orações poderosas, não é verdade? Há aquelas famosas orações do monte, orações da madrugada, fogueira santa, fogueira de Israel e por aí vai. As pessoas elas buscam oradores e orações poderosas e olha, tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Quando aquele discípulo pediu para Jesus que Jesus o ensinasse a orar,
Jesus ele apenas ressaltou que ao orar era necessário suplicar Pai. E daí Lucas, na história contada por Jesus, do amigo inoportuno, Lucas ressalta que esse pai, ele é um pai que sabe tudo o que nós precisamos. E ele é um pai misericordioso, que está sempre disposto a oferecer muito mais do que nós pedimos. Está sempre disposto a oferecer o melhor para nós. E oferecer aquilo que é urgente e fundamental. Bens espirituais e bens materiais. Ao ensinar a oração aos seus discípulos, a primeira palavra que aparece é essa palavra Pai. Quem é Pai? Pai é Deus. É o nosso Deus. Aí no pós-oração, registrado por Mateus, nós vemos que Deus, ele não deseja que a oração seja um momento de show, um momento de autopromoção, como muitas pessoas têm feito. Olha, tragam suas orações até mim que... Para. Oração não é autopromoção, oração não é momento de show, oração não é momento de apelo, oração é um momento íntimo com esse Pai misericordioso. Oração é um momento de intimidade com o nosso Pai misericordioso. O desejo de Deus, o Pai misericordioso que sabe das nossas reais necessidades e urgências, é que nós peçamos para Ele aquilo que é da vontade dEle. E que Ele, quando nós pedimos para Ele, nós estamos dizendo: Senhor, Tu tens toda a primazia na minha vida. Na oração do Pai Nosso, nós pedimos a Deus misericordioso que supra as nossas necessidades materiais necessárias e não a nossa ganância pessoal. Orar o Pai Nosso não é apenas recitá-lo, mas é falar de coração. Orar o Pai Nosso é falar de coração. E é falar de coração com um Deus que conhece as nossas reais necessidades. E Jesus ele acaba destacando na oração do Pai Nosso que esse Pai misericordioso é para o qual nós podemos continuar pedir, buscar e continuar batendo a sua porta. Quando Jesus ensina o seu ensino sobre oração dizendo Pai, ele destaca que a oração é um ato raro que ninguém pratica senão os cristãos. É só falar Pai quem é filho do Pai, né? Eu nunca vou chamar de Pai uma outra pessoa que não seja o meu Pai. Então a oração, ela é feita pelo cristão. Alguém que já está incluso nos planos de Deus. E alguém incluso no plano de Deus ora pela causa de Deus. E ora pelas suas reais necessidades que Jesus nos ensinou também a suplicar e pedir. A oração é um exercício especial da fé, praticado e exercido por aqueles que creem em Deus. Muitas vezes isso é verdade. Muitas vezes eu sinto que eu também acabei ficando muito frio. Muitas vezes eu também acabei perdendo a vontade de orar. Sabe, muitas vezes eu fiquei frio e perdi a vontade de orar por causa do meu trabalho, por causa de pensamentos estranhos. E eu perdi grandes oportunidades. Eu perdi momentos de intimidade com o Pai. E eu pergunto para você, o que tem atrapalhado você de orar? Cansaço físico? Pensamentos estranhos? Desejos mundanos? É certo, Lutero escreveu essa frase. É certo que podem surgir tarefas diferentes, tarefas tão boas e até melhores do que a oração. Principalmente se houver necessidade. Mas nós precisamos ter muito cuidado para não desabituar dos momentos de oração, ficando desse modo relaxado e preguiçoso, frio e enfastiado em relação à oração. Pois o que atualmente existe e persiste, tanto na esfera espiritual quanto na esfera civil, é preservado pela oração. Por isso é muito bom, é salutar, que a oração seja a primeira atividade da manhã
e a última da noite. Diante desse pedido, Senhor, nos ensine a orar. Jesus destaca que somos filhos amados por um Pai misericordioso e que podemos pedir para esse Pai misericordioso que nos garante dar o necessário, até mesmo as bênçãos que nós nem sequer imaginamos. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.